Para! Mostra a bunda para sua avó. Ai, minha orquídea vai florescer de novo. Bom dia, Lê. Bom dia, Tudo bom? tudo bem? E você, Di? Tudo bom. Que bom. Oi, Olá. é meu priminho, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Então tá bom. Qual é o seu nome? É José Luiz. Prazer, José Luiz, eu sou o Diego. Oi, Diego. Tá Você bom, vai vai lá, assistir brincar. aula aí com a sua prima? Não, obrigado. Pô, é legal, velho. É, ele vai ficar aqui atrás de mim jogando. Ah, justo. Professor, Oi. bom dia, tudo bem? Bom dia, Lari. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Ô, professor, o Rubão tinha comentado esses dias que você tinha proposto uma atividade. Eu acho que é você. Sim, eu Você pode mesmo. comentar um pouco sobre? Ou Vou, você vai deixa, deixar só para... deixa todo mundo entrar, aí eu falo Beleza, então. melhor. Valeu. Fiquei curiosa. Pode deixar. Gente, só eu tô com muito sono. Oi, Isa. Fala, Platão. Bom dia, professor. Pro, na última aula de Oi. filosofia foi aquela que a gente falou de Epicuro, não foi? Diógenes e Oi. os outros dois? Aqui. Oi. Obrigada. Nada.
Diego, bom dia. Bom dia, Isa. Na aula passada, você falou sobre a Rigoberta Menchú. Você tem esse livro? Eu tenho ele em espanhol, em PDF. Né, que eu morei em Guatemala há 4 anos. Ah, é? E eu andei por toda a região que o pai dela se escondeu antes de ser assassinado. Porque Caraca. o pai dela foi assassinado com lança-chamas dentro da Embaixada da Espanha. Sim. E antes disso, ele ficou num... Seria como lá, na época do conflito militar, lá, o que acontecia? Muita gente se escondeu no mato mesmo. E aí, então ele, quando realmente precisou se esconder, ele ia para essas comunidades, chamava Comunidade de População em Resistência. E tem uma região onde ele ficou assim, mais tempo. Então, seria como acampamentozinhos, porque essa população, elas levantavam de manhã e já arrumava tudo, porque se precisasse fugir, eles fugiam. E aí eu morei um período numa comunidade que foi população em resistência e hoje já estão na terra, né? E assim, eu sempre perguntava para as pessoas qual foi o período mais longo que eles ficaram num local. E eles falavam sempre 6 meses. Caraca. Nômades mesmo, né? Sim, fugindo do exército. É assim, é bem gritante assim as coisas que eles contam. E é muito diferente daqui do Brasil, porque a gente até sabe quem sofreu fisicamente com a ditadura aqui. Mas lá, você entra na casa das pessoas para visitar e você já se depara com essa realidade. Não é uma coisa, assim, tão, às vezes, distante geograficamente da gente, né? Eu fiquei no estado mais afetado, na verdade, na região mais afetada, porque nessa região tem minério, petróleo e água potável. Em Guatemala, um problema muito sério é a água. E o ditador de 82, tomara que esteja no inferno e me espere por lá, porque eu vou infernizar ele para inteira. Ele era deputado quando eu estava lá, para você ter noção da situação. Ele decretou que ali não morava ninguém. Ah, era uma terra vazia, por isso que não tinha água potável para as pessoas. Ah, que legal, olha só. E nessa região tem por volta de 400 a 480 comunidades indígenas. Caralho, é muita gente, mano. Tem ninguém. E aí o exército ia tirar as pessoas que estavam lá ocupando a terra do governo. Ah, pesado. A gente precisava saber mais da história desses países, né? Porque a gente não estuda essas coisas. Não, Nosso Brasil Nunca Mais é um livro, é grossinho, né? O de Guatemala são 6 volumes. Até hoje ainda há 45 mil desaparecidos. Meu Deus do céu. Registrados, né? Que as pessoas vão lá e dizem, olha, desapareceu. Fora pessoas que não foram registrar os desaparecidos. Subnotificação guatemalteca. Subnotificação, né? Por exemplo, conheci um menino que a mãe dele tinha acabado de parir quando eles precisaram se mudar, né? E para a população, para a CPR, População em Resistência. E o bebê morreu nesse trajeto. E eles não notificaram. Primeiro porque não tinha certidão de nascimento. Acabaram de nascer. E eles simplesmente enterraram lá num lugar que não sabem também onde é e pronto. Meu Deus, cara. Que esse pesado. efeito do conflito não é registrado, né? Porque ele não morreu na mão do exército. Normalmente se notifica o adulto que morreu na mão do exército e tal.
assim, é bem gritante, assim, a violência. Ah. Gente, vamos lá. Então, antes de eu começar... Bom dia, Samuel. Antes de eu começar, o Rubão deve ter falado com vocês que eu propus uma atividade, né, para vocês. Deixa eu explicar mais ou menos o que eu pretendo com isso. Eu quero que seja mais um rolê de bate-papo mesmo, para a gente pensar em algumas coisas com embasamento teórico, claro, e pensando que é uma proposta, um formato de aula um pouco diferente, mas que não deixa de ser uma aula. Mas é aquilo que eu gosto de chamar de uma aula onde a gente constrói o conhecimento juntos. Então, é quase como uma sala de aula invertida. Não sei se vocês já ouviram falar dessa metodologia. Mas, basicamente, eu vou trazer um tema para vocês e a gente vai discutir esse tema. E eu quero servir mais como mediador para vocês das discussões que a gente for trazendo. E aí eu trago a teoria mesmo, e a teoria que eu vou trazer vai ser o Michel Foucault, que é um filósofo francês ali do século XX, e que foi nele que eu fiz meu mestrado, então é onde eu vou me sentir mais à vontade também para fazer com vocês. E a ideia é que a gente possa dar uma relaxada. Apesar de de ter toda uma questão teórica por trás, a ideia é que a gente dê uma relaxada mesmo. Eu sei que vocês devem estar super tensos por conta do Enem, que vai, não vai, vem, não foi, dos vestibulares em geral, né? E tirando, é claro, não podemos esquecer do fato da gente estar em casa há 2 meses, né? E isso ser estressante psicologicamente. Então, a minha maior preocupação com vocês é a saúde mental de vocês mesmo. Como vocês estão lidando com isso, como é que está a ansiedade de vocês. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho que controlar isso com remédio e eu sei como é que é você ter a sua ansiedade lá nos picos, né? Então, eu convido todo mundo. O Rubão já falou com vocês a data? Não? Ele mencionou que ia ser um sábado, mas, tipo, Não não é esse especificamente. sábado? Não, é no dia 29. Ah, não, No ele último, avisou. Ele avisou, é que eu lembrei. Ele já falou é, que ia ser dia 29 mesmo. é no último sábado do mês, no dia 29, às 3 horas da tarde, tá? Então, tá todo mundo convidado. Eu acho que ia ser muito legal vocês participarem para a gente realmente tentar dar uma relaxada em tudo. E vai ser útil para vocês também, pensando em vestibular e tudo mais. Isso eu garanto para vocês. Então vamos lá. Feito o convite, seguimos. Bom, a última aula de filosofia a gente fez ali o período helenístico, que inclusive me inspirou até essa ideia dessa atividade. Vocês vão sentir lá por quê. E ali a gente viu que a gente estava numa Grécia mudada, numa Grécia que não se preocupava mais tanto com as questões políticas, mas já estava mais preocupada com as questões próprias do sujeito, né? Aqui a gente vai voltar um pouquinho e a gente vai ver como os gregos estavam preocupados com a política num período de transição, né? O antes e o durante, até a gente chegar no período helenístico, que é o senhor Aristóteles. Vamos voltar no Aristóteles. A gente teve uma aula sobre Aristóteles, sobre a teoria do conhecimento do Aristóteles, né? Que eu acho que foi uma das muitas áreas que o Aristóteles se propôs a investigar. Mas agora a gente vai para a área do Aristóteles que eu mais gosto e que eu acho que ele fez melhor, assim, que foi a área da política e da ética. Então, hoje a gente vai ver 2 livrões do Aristóteles, que são justamente a política e um outro chamado a ética a Nicômaco, certo? Então, política aristotélica. Vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar aqui que os gregos eles estão vivendo numa polis, certo? E aqui um desenho de como seria mais ou menos essa polis de Atenas.
tá? Certo, a gente precisa pensar no seguinte. Para você começar a investigar a política, o Aristóteles ele precisa primeiro pensar no que significa uma cidade. Qual é o significado de uma cidade que é onde acontece a política? Polis, né? A palavra política vem justamente de polis. Ele vai pensar que, muito provavelmente, todas, e aí eu cito ele, eu tô com o livro aqui do lado, nós sabemos que toda cidade é uma espécie de associação e que toda associação se forma tendo por alvo algum bem. Então, olha só, o Aristóteles vai se perguntar, beleza, as pessoas elas estão vivendo ali na cidade. Antes delas viverem na cidade, elas viveram num outro tipo de associação, que não deixava de ser política, tá? Essa associação, essa primeira sociedade, ela foi formada por várias famílias, mas não tantas, com um bem em comum. E essas várias famílias reunidas num espaço de terra são chamadas de povoado, tá? Então, a gente vai pensar em algumas famílias num espaço em comum geograficamente, mas não tantas famílias reunidas e que a gente vai chamar, então, daí de povoado, tá? Dentro desse povoado, você tem o governo de cada família. O governo de cada família, ou do genos, que é de onde vem a origem da palavra Gênesis, né? O começo, o genos, ele é a própria família, o próprio núcleo familiar, e ele é governado pelo homem mais velho da casa. Então, geralmente, essa família vai ter um patrono, né? Aí aqui eu coloquei no PPT esse trechinho, que é um trecho que o Aristóteles cita na Política do Homero, que diz: cada senhor absoluto de mulheres e filhos, a todos prescreve leis. Então, cada homem mais velho, senhor absoluto das suas mulheres e dos seus filhos, é aquele que prescreve as leis, portanto, é aquele que tem o poder do governo, o poder de governar. Então, a gente está aqui numa sociedade, numa família de origem patriarcal, certo? Uma família onde o poder ele está concentrado na mão do sexo masculino, tudo bem? Esse homem, ele vai assumir o papel duplo de marido e senhor. Senhor de quem? Dos escravos. Lembrando aqui que a Grécia era uma sociedade escravocrata. E nesse livro, A Política, o Aristóteles faz um elogio à escravidão, assim, absurdo, né? Ele vai colocar os escravos e as mulheres no mesmo patamar de ser humano aqui, tá? Ele vai dizer que ambos devem obedecer. E daí, o mais interessante é que, para ele, uma das maiores virtudes, já estou dando spoiler lá da frente, uma das maiores virtudes do homem de bem é obedecer e mandar, certo? O Aristóteles não está pensando aqui na mulher ou no escravo. Ele não se interessa por pensar o papel dessas pessoas, tá? Ele vai pensar o papel dessas pessoas de uma maneira muito básica, muito simplória, que é: a mulher tem que cuidar dos filhos e cuidar da casa. O escravo, ele tem que fazer o trabalho pesado, o trabalho braçal, né? Então, basicamente, essa é a descrição que o Aristóteles dá para o homem e para a mulher. Quando você abre lá o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, logo no comecinho, esqueci o nome de quando você coloca aquilo no começo, de outro autor, mas está lá, tem um trecho do Aristóteles, tem um trecho do Santo Agostinho, e não lembro de mais quem, para ela mostrar como a mulher foi vista durante a história, né? Então, olha só, se o homem mais velho é aquele que tem a decisão final, é aquele que manda de fato, que é marido, senhor, e dá para colocar pai aqui também, que também entra em senhor e na função de marido, enfim. Esse governo ele tem que ser um reflexo do Estado. O que o Aristóteles quer dizer com isso? Vamos ver.
Vamos? Olha só. Quando os povoados se reúnem, eles formam, então, uma cidade, certo? A cidade, como Aristóteles diz, é uma associação de humanos por uma utilidade incomum e cotidiana, ou seja, para facilitar a vida, certo? A cidade ela tem que existir de forma organizada para que se possa facilitar essa vida, tá? A organização da cidade, para o Aristóteles, ela vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro, ela deve possuir todos os meios de se abastecer por si mesma. Então, por isso, geralmente, as poleis gregas, elas eram feitas no litoral, certo? Então, a pesca, você tem um terreno mais fértil ali, e ela tem que abastecer-se a si mesma. Por abastecer-se a si mesma, a gente também precisa pensar que dentro dessa cidade estão sendo feitas, estão sendo criadas pessoas que vão trabalhar em coisas específicas para poder cuidar, governar e abastecer essa cidade, né? E essa cidade ela deve subsistir para uma vida feliz. Olha só que interessante. A função maior da cidade para o Aristóteles é permitir uma vida feliz para os seus cidadãos. Olha que doido isso. Vocês já pararam para pensar que a gente vive numa cidade para ser feliz? Qual é a relação que a gente consegue fazer entre felicidade e morar em São Paulo, por exemplo? Pegar o metrôzão lotado às 6 horas da tarde. Gente, que saudade do metrô lotado, inclusive, que eu tô. Nunca achei que eu fosse dizer isso, mas é. E aí, olha só que interessante. Vivendo em sociedade, o homem tem que bastar a si mesmo. O homem é um reflexo da sua própria cidade, portanto. Então, se a cidade-estado, a polis, ela se basta a si mesma, então isso quer dizer que o homem também tem que se bastar a si mesmo. Vejam só vocês. É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade. O que o Aristóteles quer dizer em a cidade fazer parte da natureza? Basicamente é o seguinte, se o homem é um animal político e o homem não consegue viver sozinho, embora ele tenha que se bastar a si mesmo, olha só que louco isso. Isso quer dizer que uma reunião ou uma associação de pessoas que visam um bem em comum, ela é natural. Então, todo homem ele vai buscar essa associação de pessoas para que ele possa viver com essas pessoas e daí buscar a felicidade, certo? O homem deve bastar a si mesmo internamente, interiormente, mas para que esse interior seja contemplado na sua totalidade, você precisa de uma sociedade à sua volta. Daí o Aristóteles vai argumentar que todo homem é um animal político, ou no termo em grego, zoon politikon, tá? Então, o homem é um animal que deve viver em sociedade. O homem não consegue viver fora da sociedade. Se ele vive fora da sociedade, ele pode ser, já estou dando spoiler de novo, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser ou um bruto ou um deus, certo? Uma das duas coisas. Ele pode ser uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa, divina. Coisa boa ou coisa muito ruim. Então, enquanto eu estava preparando essa aula, estava relendo aqui a Política do Aristóteles, me veio na cabeça aquele livro e aquele filme Into the Wild, na natureza selvagem, eu acho que ficou a tradução em português, né? Que é o relato de uma história real, né? De um cara que eu já não me lembro o nome dele, que ele resolveu viver fora da sociedade, né? Então ele resolveu se isolar da sociedade lá nos Estados Unidos. Então ele começou a entrar no interior dos Estados Unidos,
Até que um dia, lá no meio do mato, ele achou um trailer e ele passou a morar nesse trailer. Só que ele se cortou nesse trailer, se eu não me engano. Foi isso. Era um ônibus, um trailer, não lembro. E ele acabou morrendo de tétano, né? Porque ele não conseguia voltar para a sociedade depois. E aí ele escreve no diário dele: Happiness is only real when shared. Então, a felicidade só é real quando compartilhada. Daí, o homem é um animal político. Você não pode ser feliz se você não compartilhar da sua felicidade e da sua alegria. Então, por isso, basicamente, o Aristóteles está trazendo essa noção do homem como um animal político para a gente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Então, beleza. Seguimos. Olha só. Dentro da cidade, você vai precisar ser humano, né? E daí o Aristóteles vai definir o que é de fato a humanidade, né? O que distingue o homem, o ser humano, de um animal, né? Aí a gente vai ter, então, primeira coisa, o dom da palavra, que é a comunicação, como a gente se comunica com as pessoas. Então, os animais se comunicam também, né? Então a gente sabe que os animais eles têm uma espécie de comunicação, mas eles não desenvolveram a palavra, nem a palavra falada, nem a palavra escrita. Esse vai ser o argumento do Aristóteles para distinguir a gente dos animais. Que depois, já no século XX, um cara chamado Peter Singer, ele vai dizer que não é bem assim, tá? Que eles desenvolveram uma linguagem própria assim, que a gente talvez não seja tão diferente assim dos animais. O ser humano, por ser dotado de logos, de razão, ele consegue discernir entre o bem e o mal. Então eu sei quando alguma coisa é boa e eu sei quando alguma coisa é má, porque eu tenho a razão. Então, porque eu sei que alguma coisa vai me fazer bem ou que alguma coisa vai me fazer mal, na medida em que eu escolho entre uma dessas duas coisas. Isso aqui vai ser muito importante para entender a ética do Aristóteles, tá? Esse discernimento entre bem e mal vai ser essencial não só para você entender a ética do Aristóteles, como para você entender toda a ética que vem depois disso, tá? Então, o discernimento entre o bem e o mal e o discernimento entre o justo e o injusto. Aquilo que é justo e aquilo que é injusto, né? O Aristóteles vai dizer, e aí eu cito ele aqui, a justiça é a base da sociedade. Chama-se julgamento a aplicação do que é justo. Agora, dizer o que é justo, né? Vamos jogar um temperinho aqui, por exemplo. Eu estava vendo, semana passada, um amigo meu compartilhou no Facebook o caso de uma senhora em Brasília, que ela foi até o Pão de Açúcar para comprar comida para fazer para os filhos dela. E ela foi até o Pão de Açúcar sem máscara. E aí os funcionários do Pão de Açúcar não a deixaram entrar no supermercado porque ela estava justamente sem máscara, né? Daí ela começou a refutar, dizendo que ela tinha direito, porque estavam ferindo o direito dela de ir e vir, o direito de cidadã dela, de estar no mercado, de consumir, de alimentar os filhos, enfim. Aí pediu para chamar o gerente não a deixou entrar também, ela ficou ali insistindo, tentou entrar à força, acabaram chamando a polícia fez lá o boletim de ocorrência, ela foi ler para assinar o boletim de ocorrência, ela se recusou, porque não estava escrito ali que ela tinha dito que estavam ferindo o direito dela de ir e vir. E aí os policiais, justamente porque ela não quis assinar, tiveram que acompanhá-la até a delegacia, e ali ela ficou esperando ela ficou ali esperando o delegado atendê-la, porque o delegado estava ocupado, e aí ela abre aspas no post dela,
atendendo os agressores de enfermeiras, fecha aspas. E enquanto isso, meus filhos continuam em casa sem almoço. Então, aí a gente tem uma questão de justiça que é muito interessante, né? Como? Vamos analisar isso. Qual seria o justo numa sociedade normal? Uma sociedade em que a gente está vivendo a vida normalmente sem pandemia, que ela pudesse entrar no mercado, comprar aquilo que ela precisasse, sair e alimentar os filhos dela. Qual é o justo numa sociedade, uma pandemia, onde a lei passa a dizer que você precisa, obrigatoriamente, usar uma máscara para entrar nesses estabelecimentos? Aí a justiça muda. Vocês percebem isso? A justiça, ela não é aqui uma coisa fixa. Ela muda de acordo com o que está acontecendo no mundo. E isso vai ser muito importante. E vai ser mais importante ainda a capacidade do indivíduo, do cidadão, de perceber e de conseguir distinguir essa mudança do justo para o injusto que pode acontecer, de acordo com a sociedade, de sociedade para sociedade. Então, a gente pode dizer que essa senhora, ela não teve o discernimento entre o bem e o mal, o justo e o injusto, né? Afinal de contas, depois eu fiquei pensando, mano do céu, o pior de tudo é que os filhos dela continuam lá, com fome, e ela fez todo esse escarcéu, vai passar o dia inteiro na delegacia porque não quis colocar a máscara. Olha que o trampo foi bem maior, hein? Do que simplesmente colocar a máscara, entrar, comprar o que precisava e sair, né? Então a gente tem essa questão do justo e do injusto bem forte ali pro Aristóteles. Seguindo, olha só essa fala do Aristóteles. Para ele, na ordem da natureza, o Estado ele tem que vir antes da família e antes do indivíduo, pois que o todo deve forçosamente ser colocado antes da parte. Aqui, eu queria até fazer uma relação com um período histórico específico, que é o período ali da década de 30 do século 20, né? Nesse período, a gente tem um cara chamado Mussolini, que vai dizer o Estado é tudo, né? Tudo é o Estado é tudo, depende da tradução aí. Isso daí a gente chamou de totalitarismo, né? Então, o Estado absoluto, né? É diferente do absolutismo, que o Estado sou eu, o Estado está numa pessoa. Aqui o Estado é tudo, tudo. O Estado vem antes de todas as coisas. Então, um estado máximo, né? Diferente do estado mínimo. Nesse momento que o Aristóteles está colocando que o Estado é tudo, que o Estado vem antes de tudo e que ele deve ser obedecido, o Aristóteles está pensando aqui num conceito de liberdade muito próprio dos gregos. Esse conceito de liberdade é o de que você é livre justamente porque você é um homem maior de 18 anos e que você pode fazer parte nas decisões políticas da sua cidade. Você pode compartilhar do governo da sua cidade, né? Então, quando Aristóteles está dizendo que o Estado vem antes de tudo, ele está querendo dizer basicamente o seguinte: tudo faz parte do Estado, e para que o Estado funcione bem, tudo tem que funcionar de acordo com o Estado, tá? Dá para a gente degenerá-lo para o totalitarismo dependendo de como a gente for ler isso daqui, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estudam totalitarismo e que dizem que a origem do totalitarismo está no Aristóteles, né? A Hannah Arendt até vai citar isso daí nas origens do totalitarismo dela também. Tudo bem até aqui? Então, o Estado vem antes de tudo, o Estado ele comanda tudo e tudo tem que estar de acordo com esse Estado. E aqui, justamente, aquele que não faz parte desse Estado, que não consegue viver nesse Estado por vontade própria, por instinto, ou seja lá qualquer coisa, ele só pode ser duas coisas, como eu já disse.
Ou ele é bruto, ou ele é um deus. Ou ele não sabe o que ele está fazendo, né? Ou ele é divino demais, ele é bom demais para viver em sociedade. Então vamos lá. O homem ele precisa ter virtudes para que ele possa viver bem, né? Então não é simplesmente você jogar o cidadão lá e falar: vive aí, meu filho, vai, seja feliz. Não é só isso. A natureza do homem, ela vai dar duas armas muito importantes para o homem, para ele conseguir viver bem, ter a boa vida. A primeira delas é a virtude, a segunda delas é a prudência. Então, olha só. É só por meio dessas virtudes, que ele vai colocar mais tarde, e por essa prudência, que a gente vai ser capaz de distinguir o justo e o injusto, e que a gente possa governar a cidade visando o bem de todos e não o seu próprio bem. Olha só que interessante. Quando você vive numa sociedade, numa cidade, lembrando, ela é uma associação de pessoas, de povoados, que tem um bem em comum como objetivo, né? Ou seja, aqueles que estão governando a cidade, eles não podem, de forma alguma, governar aquela cidade a partir dos próprios desejos e dos próprios caprichos. Aqueles que governam a cidade têm que governar a cidade pensando no bem geral, no bem de todos, certo? Tudo bem? Então, como que eu vou ser esse cara que vai governar essa cidade tão bem, pensando no bem de todo mundo? Eu preciso ser uma pessoa prudente e eu preciso ser uma pessoa virtuosa. Se eu não for uma dessas coisas, eu certamente não conseguirei governar a cidade da melhor forma possível. E aí o Aristóteles vai dividir essa prudência em duas coisas, em dois tipos de prudência. A prudência como um princípio, que pode existir daí de duas outras formas, que são princípios intelectuais. Daí ele usa esse exemplo exatamente. Um filósofo deve ser, por definição, prudente. Mas nem toda pessoa prudente é um filósofo, tá? Aqui eu aproveito para fazer um parênteses com vocês. A lógica aristotélica. Olha só que interessante. Esse argumento do Aristóteles, ele é construído dentro da lógica que ele cria, dos silogismos. O grande exemplo disso é: Sócrates é mortal. Todo homem é mortal. Disso eu posso concluir que... Calma. Me confundi. Deixa eu escrever. Eu peguei DP de lógica na faculdade, tá, gente? Sócrates é mortal. Ah, tá. Todo homem é mortal. Portanto, todo mortal, todo homem, todo... Ah, gente, vocês entenderam, né? É isso daí, me confundi, ó. Professor, não seria tipo Sócrates é homem? Sócrates é uma... homem? Sócrates é homem. Isso. Sócrates é homem. Isso. New Miller mesmo, é isso daí. Sócrates é homem. Então, o silogismo aristotélico, ele é esse. Ele tem correspondências dentro da própria argumentação, né? Então, se todo filósofo é prudente, nem toda pessoa prudente necessariamente deve ser um filósofo. Aqui, por prudência, a gente está pensando justamente isso. Eu tenho que ter prudência ao dizer, ao tomar ações, ao falar. Eu tenho que ser prudente em todos esses sentidos, né? A prudência, então, aqui, ela faz parte de uma racionalidade muito própria do homem, né? Vamos aos princípios práticos, então. A sociedade, ela deve entender uma sabedoria prática no exercício do governo, ou seja, a própria sociedade, as pessoas que fazem parte... Professor, você está mutado. Desculpe. Pois é, não sei o que aconteceu.
Então, olha só. Deixa eu voltar, que eu me perdi. Tadadã. Certo. A própria sociedade ela deve ser prudente também. Por quê? Para que se tenha um bom senso, para que se tomem as medidas corretas, visando sempre o bem comum. Então, lembrando que quem faz parte da sociedade é o cidadão. E o cidadão é aquele sujeito que pode governar, ele é investido de um certo poder. Então, a sociedade, quando a gente está falando aqui, a gente está pensando de homens, tá? Uma sociedade, como eu disse lá no começo, patriarcal. Então, essa sociedade ela tem que exercer também essa prudência prática na hora de decidir as coisas, né? O Platão ele vai pensar no rei filósofo, né? Que vai governar a cidade. O rei filósofo é aquele mais bem preparado, ou seja, aquele cara que é prudente mesmo. Mas o Aristóteles não está pensando aqui num rei filósofo, ele está pensando em um outro tipo de governo, e eu já vou mostrar para vocês qual é o tipo preferido de governo do Aristóteles. Mas, basicamente, ele está querendo dizer que essas pessoas, esses súditos, que ao mesmo tempo são legisladores, eles também precisam ser prudentes, apesar de não serem filósofos, tá? E é uma prudência prática, de princípio prático, de executar as ações. Então, ele está basicamente querendo dizer que, na nossa linguagem dos dias de hoje, um político tem que ser prudente. Antes dele sair por aí falando, dizendo e baixando decretos e medidas provisórias, ele precisa pensar no bem comum e não no próprio bem. Certo? Vamos lá, então. República. Por que eu coloquei aqui visando sempre a república, né? República quer dizer res publica, coisa pública, certo? E aí é basicamente isso que o Aristóteles pretende estar querendo dizer em relação à república, o bem comum mesmo, tá? Portanto, para o Aristóteles, o cidadão é, como eu disse agora, aquele homem que é investido de certo poder. Ou seja, ele tem a possibilidade de governar dentro da família e diante da sociedade. Então, são dois tipos de governo, certo? O governo familiar, do núcleo familiar, do genus, e o governo da polis, certo? Que é uma esfera maior. Além disso, ele é magistrado, juiz, súdito. E ele deve mandar e obedecer em esferas distintas. Então, ele vai mandar dentro da família dele o tempo todo, mas ele vai obedecer enquanto ele for parte dessa sociedade. Ele vai obedecer quem? Quem está no governo. Tá? Ele vai ter sempre essa relação hierárquica. Para o Aristóteles, a hierarquia é uma coisa de suma importância para que a cidade possa fluir de fato. A política é exercida por cidadãos que atendem às características principais, serem homens, livres, maiores de idade, com família, prudentes, moderados, racionais e que visem ao bem comum. Então, o cara que tem que governar, ele tem que ser o quê, de acordo com Aristóteles? Um homem livre, maior de idade, com família, prudente, moderado, racional e que está visando sempre pelo bem comum. Tá? David, pode falar. Professor, então ele também era contra a democracia ateniense por estabelecer essa hierarquização ou não? Sim, sim. Já vou te mostrar isso. Ele não era só contra a democracia ateniense, ele é contra a democracia. Isa, pode falar. Oi, Gi, bom dia. Eu tenho duas Bom dia. perguntas. Para o Aristóteles, então, o Bolsonaro não seria um bom político? Depende. Olha só essas características. Veja só, ele é um homem livre, maior de idade e com família. O resto você decide. Se ele é prudente, se ele é moderado, racional e se está visando o bem comum. Bolsonaro Depende do ponto dele. Depende do ponto dele. Depende do seu ponto de E vista. outra coisa que né? eu queria perguntar.
essa parte que você coloca, não que você, mas o Aristóteles coloca como bem comum. Quando eles iam fazer as reuniões dos legisladores, essa parte, quando, por exemplo, tinha um impasse entre o que é bom para uns não pode ser bom para outros, o que eles faziam? Eles iam recorrer a outras pessoas? Ou, tipo, a votação tinha que ser unânime? E, por exemplo, assim, mesmo que aquilo não fosse considerado um bem comum, tipo, ia ter que ser aceito e acabou. Não sei se você entendeu. Entendi. Um pouquinho mais para frente eu acho que eu vou conseguir te responder isso melhor. Porque isso tem a ver justamente com o tipo de governo que o Aristóteles considera o melhor dos governos, tá? Se eu te responder agora, eu vou dar mais um spoiler. Mas eu posso te dar um spoiler de mais para frente, por exemplo, do Rousseau, que vai ser um contratualista francês. Na verdade, ele vai pensar na democracia a partir do Aristóteles, mas ele vai dizer que deve existir a vontade geral. A vontade geral é a vontade de todos. Se todos não quiserem, a lei não vai para frente. Ele vai se inspirar no Aristóteles, na democracia, mas aí o Aristóteles vai dizer uma coisa um pouco diferente, tá? Que eu acho que já é agora. É agora mesmo. Então, olha só. O bom cidadão e o homem de bem, eles devem constituir a mesma pessoa. E eles devem governar da melhor forma possível para o bem comum. Ou seja, o cara que governa, ele tem que ser um bom cidadão e um homem de bem. Ele tem que ser as duas coisas juntas. Mas existem formas degeneradas possíveis de governo. Então, existem, para o Aristóteles, 3 formas possíveis e boas de governo e 3 formas degeneradas desses mesmos bons governos, tá? Vamos ver quais são esses. Os bons governos, para o Aristóteles, podem ser esses 3. A monarquia, que é o governo de um, mas de um que preze ao bem de todos, que preze ao bem comum. A aristocracia, aristos significa melhores em grego, certo? Então, alguns, só que mais bem preparados do que esse um ou do que muitos. E a politeia, que são justamente muitos. Muitos quem? Esse é o problema para Aristóteles. Esses muitos, eles são justamente os muitos livres, os muitos homens, os muitos cidadãos de bem, os muitos bons governantes, e não os muitos todos, tá? Então, olha só, esses são aqueles governos que visam sempre o bem comum, e eles são feitos por meio da razão. Então, a razão aqui para Aristóteles como algo necessário para se governar. Prudência e moderação que vem da razão. Quais são as formas degeneradas desses bons governos? A forma degenerada da monarquia vai ser a tirania. Então, quando você tem um que governa de acordo com seus próprios caprichos e ele não está pensando no bem comum, ele vai governar de acordo com aquilo que ele considera bom, né? Então, daí a gente teve na história vários exemplos disso. A forma degenerada da aristocracia vai ser a oligarquia, que são alguns poucos e que esses alguns poucos, eles estão no poder por conta de dinheiro. Eles têm mais posses do que os outros e não necessariamente que eles sejam melhores e mais preparados, tá? Então, eu costumo dizer que o Brasil é uma democracia oligárquica. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente tem um sistema democrático vigente, que o que garante a nossa liberdade democrática é o nosso voto, né? E a nossa possibilidade de participar, mesmo que indiretamente, das decisões políticas, por meio de, sei lá, manifestações, petições públicas, as malditas notas de repúdio, que eu não aguento mais, enfim, todas essas formas de manifestação e de participação que são indiretas.
Por outro lado, as pessoas que governam o país, com alguns intervalos, elas sempre foram as mesmas, basicamente. E eu quero dizer com as mesmas, das mesmas famílias, das mesmas descendências. Se a gente for fazer uma árvore genealógica de alguns dos nossos presidentes, a gente vai ver que eles foram senhores de engenho, a gente vai ver que eles têm uma descendência portuguesa um pouco maior. O próprio Dória, se vocês forem fazer a árvore genealógica do Dória, o Dória já vem de uma família abastada desde sempre, assim, é incontável aí, né? A gênese da família do Dória é muito antiga e eles sempre foram muito ricos. Então, quando que eu tive, né, esse saque, assim, eu estava lendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e ali tem um momento em que eles começam... O Tempo e o Vento passa em vários momentos históricos ao mesmo tempo, né? E aí tem um momento ali que você começa a perceber que no sul do país são as mesmas famílias que vêm governando desde a fundação do sul, desde das missões jesuíticas que tiveram lá, enfim. Geralmente são essas mesmas famílias que governam. E aí essas famílias têm mais grana, têm mais dinheiro, têm mais recursos. Daí a oligarquia. E a forma degenerada da politeia para o Aristóteles é justamente a democracia. Olha só, a democracia ela vai englobar uma coisa muito interessante, o povão. E para o Aristóteles o povão não pode governar. Aqui por povão ele está entendendo as mulheres e os escravos, as crianças, todos, né? A democracia é o governo de todos, do povo, demos, povo. E aí isso é muito interessante. O Aristóteles ele é um cara elitista. Ele é um cara patriarcal. Ele é um cara que se coloca o homem em primeiro lugar, o homem rico mais ainda, o homem com posses ainda mais, né? E o homem livre, portanto. Então ele vai excluindo todas aquelas outras camadas da sociedade para você ter esses que ele considera então os melhores para se governar. Daí, Isa, eu respondo sua questão agora. Para o Aristóteles, a democracia é um tipo de governo que visa os bens particulares ou um caos. Tá? É um dos tipos de governo que faz isso. Ele é degenerado, ele é feito por meio dos excessos, das paixões, ele não tem racionalidade. Para o Aristóteles, você, enquanto cidadão livre, sabe que quem está no poder, no caso de uma aristocracia, são os mais bem preparados. E ali você não precisa participar tão ativamente das decisões, porque eles sabem o que é melhor para você. Então, basicamente, como Aristóteles vai resolver essa questão da ágora, que você me perguntou, colocando os melhores. Se você coloca ali os melhores e os mais bem preparados, não há o que temer, porque eles sabem qual é o bem comum da sociedade. Então, por mais que você discorde daquilo, ele foi mais bem preparado do que você. Então, ele sabe o que é bom para você. É igual pai e mãe, que sabe o que é bom para a gente e na adolescência a gente não quer que eles saibam o que é bom para a gente. E nem sempre eles sabem de fato o que é bom para a gente, né? Mas para Aristóteles é nesse sentido. A aristocracia, ou seja, aquele grupo de pessoas que são melhores e mais bem preparadas, eles são a melhor forma de governo possível. A pior forma de governo possível para Aristóteles é a democracia. Tá? Respondi? Acho que eu respondi. Alguém tem alguma mas dúvida? aí eu fiquei com uma dúvida. Manda. Beleza, para ele vai estar os melhores, para Polis, mas a partir do momento que é uma classe que é muito superior em vários termos considerados homens livres, e então, tipo, as mulheres não estão nem aí e escravo também não. É um governo, tipo, para eles. Em que parte eles vão visar que é uma coisa tão boa assim? Então, Tipo, é isso que eles estão... não fecha, entendeu? Sim. Ele está visando a sociedade.
E a sociedade, ela, repito, é feita por pessoas iguais, entendeu? Ela não é uma sociedade feita por pessoas diferentes. Então, todo mundo para quem eles estão governando, na real. A mulher, ela é governada pelo marido. Ela não precisa desse governo da polis. Porque o marido, lembra, ele vai fazer o Estado acontecer dentro da casa dele. O escravo não é gente. Então, ele é um uso, né? O Aristóteles coloca os escravos como ferramentas. Então, ferramentas para fazer trabalho, para fazer acontecer. Então, é elitista, é isso que eu estou querendo dizer, né? Para o Aristóteles, essa aristocracia, ela é elitista, que ele não tem noção de que isso é elitista ainda, como a gente tem hoje. Então, sua revolta, que eu sei que é isso que você ia falar, ela é muito válida nesse sentido, tá? Entendi, Di. Obrigada. E deixa eu te perguntar só a última coisa. Pode. A parte da monarquia parlamentarista, para o Aristóteles seria um governo meio termo? Ou seria degenerado? Não seria um governo meio termo, porque você vai ter... Isso se fizer parte desse parlamento, pessoas preparadas, né? Se não fizer parte do parlamento as pessoas preparadas, daí não tem como não. Aí é degenerado também. Tá? Glaucio, diga. É muito legal a questão da relação da percepção do direito, né? Porque para a sociedade clássica grega, você tem ali o homem livre no caso, né? Que participa dos debates públicos. Então, a exposição de discurso, o debate, a troca de ideias, ela era uma forma de interação social que legitimava a participação do cidadão, excluindo, obviamente, mulheres e escravos. Então, a percepção do cidadão e a percepção do direito condicionado que ele tinha estava totalmente vinculada também à atividade dele, à existência dele como um cidadão é condicionada a essa participação. Tanto que bons oradores, aqueles que tinham maior fluência e, consequente, melhor construção de ideias, lógica e persuasão, eles tinham um destaque político e uma participação social muito mais efetiva. Traçando um paralelo, mais ou menos, com a ideia de hoje, é muito provável que Aristóteles visse, na verdade, formas de governo, até mesmo como citado aí da questão do parlamentarismo e outros tipos de governos modernos, como aberrações. Ou provavelmente, na percepção dele, algo irreal, errado. Até como a questão da democracia. Ele via a questão da democracia como algo degenerado. Então, na cabeça e na percepção dele, na sociedade da qual ele era inserido, o meio ao qual ele pertencia naquela época, esses tipos de exercícios de governo, como a democracia no caso, eles eram aberrações. Eram, como eu disse, degenerados. Eu acho engraçado, por exemplo, a questão que você citou agora há pouco da pessoa que publicou, que achou que o direito dela estava sendo violado. É legal essa questão do direito, porque ele está totalmente vinculado também à razão. E existe uma questão de bom senso que falta assim, nas pessoas. Ou seja, exercer seu direito é uma coisa válida, é uma coisa necessária, mas é totalmente condicionado ao tempo e à realidade em que se vive. Então, por exemplo, eu posso exercer o meu direito de ir e vir, mas eu não posso fazer isso no meio, por exemplo, de um vendaval, de um tornado, qualquer outro tipo de atividade que me afete fisicamente. Quando você passa a perceber também a relação que você tem, não como um só indivíduo, mas também como um indivíduo participante de uma sociedade, ou seja, de um corpo. Então, é falta de bom senso, de lógica das pessoas entenderem, da participação delas como uma parte de um todo. E, às vezes, o seu direito está condicionado ao bem coletivo, e as pessoas não pensam. É a prudência prática, né? Como uma prática que o Aristóteles colocou lá atrás. A sociedade também precisa ter esse bom senso, essa noção da prática. Considerando que nós somos uma sociedade, todos hoje, né? Pelo menos teoricamente, a gente faz parte de uma sociedade, todos nós somos cidadãos políticos. Então, seria necessário que as pessoas tivessem esse bom senso, de fato,
na hora de perceberem o que é justo, o que é injusto, o que é o direito, o que não é o direito. E aí eu trouxe esse caso justamente por isso, faltou prudência na pessoa, né? E geralmente falta prudência nas pessoas na hora que elas pretendem exigir seus direitos. Então, o cidadão, para o Aristóteles, a definição de cidadão como aquele homem que tem a potencialidade de mandar, de governar, isso faz com que ele seja um cidadão. A participação política dele na sociedade faz com que ele seja, de fato, um cidadão. Se ele não participar politicamente, é aquilo que o Aristóteles falou. Ou ele é um bruto, aquele que não sabe nada, e daí vai surgir a loucura também, a sociopatia e tudo mais, esses conceitos que a gente tem hoje. Ou ele é um deus, né? Ele é melhor do que tudo isso. E daí a prudência não se faz necessária para essas pessoas. O cara que é bruto, ele é imprudente, completamente imprudente. E o Deus não precisa, né, ser prudente ou não, porque isso é um conceito humano. Então, é bem por aí. Deixa eu responder o Samuel que ele mandou aqui no chat para mim. E aí eu já abro, Gi, para você. Os bons governos são certos porque eles têm mais competência para decidir pelos outros. Por isso a democracia seria um governo degenerado. Não só por isso a democracia seria um governo degenerado. A democracia também seria um governo degenerado para Aristóteles, porque ela abarca os escravos, as mulheres. Ele abarca todo mundo, e os pobres, né? A democracia é um sistema político que abarca tudo e a todos, certo? Gi, diga. Professor, eu não entendi. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Eu não entendi essa parte do o bom cidadão e o homem de bem devem constituir a mesma pessoa. Tipo, pra mim não faz sentido isso. O cidadão, ele tem que ser necessariamente essas duas coisas. Um homem de bem e um bom cidadão. Para ele ser um homem de bem e um bom cidadão, ele precisa atender a todas aquelas características que o Aristóteles trouxe antes. Então, que ele seja investido de certo poder para governar, que ele possa ser magistrado, juiz, súdito, que ele deve mandar e obedecer em esferas distintas, ou seja, ele tem que saber quando que ele manda, quando que ele obedece, ser um homem livre, ser maior de idade, ter família, porque ter família é uma virtude para o Aristóteles, ser prudente, ser moderado, ser racional e visando ao bem comum. Se ele não tiver alguma dessas características, ele deixa necessariamente de ser um bom cidadão. Foi isso que eu quis dizer. Ah, tá. Entendi. Só outra coisa, tipo, Diga. nessa época, pro homem ser considerado cidadão, ele tinha que necessariamente ter, tipo, essas profissões de juiz, magistrado, tipo, ele tinha que ter uma profissão alta. Então, aí que tá. Para o grego, a gente ainda não tinha essa noção de profissão. Por quê? É muito importante para exercer a política o ócio, assim como é importante para exercer a filosofia. Então, o cara que era rico, que ele tinha posses, que ele tinha terra, ele tinha ócio. Então, ele não fazia o trabalho pesado. Então, ele tinha muito tempo para participar da política. E justamente por ele ter esse ócio, por ele ter esse tempo, era não só um direito, mas como um dever dele também. Então, necessariamente o cidadão livre, ele seria um cidadão que participaria da política como magistrado, como juiz, como súdito, entendeu? Aham. Certo? Tá bom. Certinho. Obrigada, professor. Nada. Então, vamos lá. Seguindo. O outro grande livro do Aristóteles, também é um dos meus preferidos, é o Ética Nicômaco. Por que esse nome, né? Ética Nicômaco. Nicômaco era um dos filhos do Aristóteles. Então, o Aristóteles ele estava escrevendo um manual de como ser feliz para o filho dele. Então, era como se fosse
um grande conselho para o filho dele. Como que você vai ser feliz, querido? Eu vou te falar como que você vai ser feliz, porque existe uma receita de bolo para isso, para que você seja feliz. Veja só que legal. Eu vou ensinar para vocês agora como vocês podem ser felizes. Não se preocupe, vocês vão sair dessa aula melhores, mais felizes, alcançando a própria felicidade. Porque nós estamos estabelecidos em uma sociedade, em uma cidade. Todo ser humano tende a buscar uma única coisa. E essa única coisa que todo ser humano tende a buscar é justamente a felicidade. Todo ser humano quer ser feliz. Eu adorava dessa aula, porque eu sempre perguntava se tinha alguém que não queria ser feliz. E adolescente é uma coisa incrível. Sempre tem um adolescente que não quer ser feliz, né? Que é aquele adolescente que fala, não tô afim de ser feliz. Não quero. Enfim, sempre tem alguém que não quer ser feliz. Mas no fundo, eu sei que quer ser feliz. A grande questão que o Aristóteles traz é como ser feliz, né? E aí ele vai escrever o Ética Nicômaco. E ele vai descobrir a roda, escrevendo o Ética Nicômaco. Primeira coisa, você precisa fazer uso da razão. Isso é essencial. Você precisa ser um ser humano racional. Porque é só por aí que você vai conseguir conhecer as medidas certas de cada coisa para que você possa ser feliz, portanto. Certo? Vamos lá. O homem tem virtudes. E essas virtudes podem ser de dois tipos. As virtudes intelectuais, que são aquelas que estão ligadas à nossa capacidade de aprendizagem. Então, como eu aprendo as coisas. Então, isso vocês podem ver que está ligado a uma coisa prática, certo? Bem diferente aí, ó, David, do Platão, que a gente já teria essas coisas previamente na nossa cabeça, certo? Essas virtudes, elas já são inatas. Para o Aristóteles, não. Elas vêm da aprendizagem. As virtudes morais, que vão ser as mais importantes aqui, que tem como característica o exercício do hábito. Olha só. Hábito, ethos, em grego. Éticos, que vai ser a origem da palavra ética. Então aqui, ética, hábito. O uso dos hábitos, certo? Voltando um pouquinho naquela aula de Aristóteles, a gente já nasce com um dom ou é por meio da prática que a gente consegue esse dom? Ou seja, transformando isso em hábito. Eu nasço sabendo cantar ou eu, com o hábito e com a prática, quer dizer, com a prática transformando isso em hábito, eu aprendo a cantar e posso me tornar um grande cantor. Justamente, para Aristóteles é por meio da prática e tornando isso um hábito que eu consigo ser um grande cantor, tá? Não é inato. Então vamos lá. A ética ela vai aparecer como uma possibilidade de você atuar por meio desse hábito com o fim de encontrar a felicidade. Para isso, você precisa saber distinguir o bem do mal, ou seja, você precisa ser uma pessoa prudente, saber distinguir o justo do injusto, entender que o bem e o justo são o mesmo e devem ser buscados. Esqueci do S ali. O que eu quero dizer com isso? Bem e justo. O bem é necessariamente justo. O bem não pode ser injusto, porque senão ele não seria bem, seria mal, tá? Então eu preciso distinguir o bem do mal, o justo do injusto, que é a mesma coisa. Para encontrá-los, a gente precisa saber que eles não podem estar na falta das coisas e eles não podem estar no excesso das coisas. Então, onde eu vou buscar o bem, onde eu vou buscar o justo? Eu vou buscar o justo na falta? Não. Eu vou buscar o justo no excesso? Também não. Eu tenho que encontrar um meio do caminho para buscar esse justo, para conseguir alcançar esse justo. E aí o Aristóteles, ele vai colocar para a gente a receitinha de bolo da felicidade numa tabela. Vejam só vocês aqui. Então, o Aristóteles tabelou a felicidade, né? Ele fez um Excel da felicidade ali pra gente na Grécia Antiga. Eu peguei a tabela de vocês da
na própria apostila de vocês, porque às vezes elas têm algumas mudanças, né? Se vocês forem procurar na internet, vão ter algumas mudanças de tradução mesmo. Então, vamos analisar essa tabela aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu minimizar as coisas aqui. Para ver tudo. Certo. A gente tem 5 colunas, certo? A gente tem o sentimento ou a paixão, a situação em que o sentimento ou a paixão são suscitados, o vício ou excesso, por deliberação e por escolha, o vício ou a falta, por deliberação e por escolha também, e a virtude, o justo meio, por deliberação e por escolha. Deliberação. Deliberação é uma faculdade racional muito importante para Aristóteles, que é justamente baseada na prudência. Eu saber equilibrar as coisas para tomar uma decisão. Eu não posso tomar qualquer decisão sem antes deliberar. É por isso que quando a gente está num júri, o juiz fala que vai dar aquele tempo para o júri deliberar sobre o assunto. Então, ele tem que racionalizar, ser prudente, colocar na balança as coisas que estão ali em jogo para ele conseguir tomar uma decisão, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro sentimento ou paixão por natureza, que é o prazer, certo? Os prazeres. Quando que os prazeres são suscitados na gente? Quando a gente toca, quando a gente tem alguma coisa, quando a gente ingere alguma coisa, e tem outras muitas formas da gente conseguir prazer, que o horário não permite. Quando eu tenho um excesso desses prazeres, o Aristóteles vai chamar isso de libertinagem, certo? Sodoma e Gomorra, né? Aquela grande putaria, onde eu vou ter um excesso de prazeres o tempo todo. Pela falta vai ser a insensibilidade, ou seja, eu não vou sentir prazer nenhum em momento nenhum. Nesses dois casos eu posso me ferrar, né? Então, na libertinagem eu posso pegar uma doença sexualmente transmissível, eu posso causar danos ao meu corpo, eu posso ter uma indigestão, eu posso, sei lá, ficar constipado, uma série de coisas. E se eu não faço nada disso, eu certamente vou ficar triste, né? Porque uma vida sem prazeres, sem qualquer tipo de prazer, é uma vida bem triste na realidade, né? Tá. Larissa não entendeu a tabela. Deixa eu voltar a explicar então. E aí a gente volta para isso. Essa tabela, Lari, basicamente o Aristóteles está tabelando o caminho da felicidade. Ele está fazendo um Excel de como é possível a gente chegar na felicidade. Então ele está colocando nessa primeira coluna quais são os sentimentos, alguns dos sentimentos que geralmente nós temos. Quando que esses sentimentos são suscitados? E quais são as possibilidades de ação para esses sentimentos? Então pode ser pelo excesso, pela falta ou pelo meio do caminho, tá? Então, o que eu estou fazendo agora é basicamente partir da primeira coluna até chegar na última, mostrando quais são as consequências de cada uma. Tudo bem? Certo. E se eu escolho os prazeres pelo caminho do meio? Ou seja, se eu realmente delibero racionalmente e eu vou saber dosar os meus prazeres. Ele vai chamar isso de temperança. Ou seja, o que é um tempero quando a gente coloca o tempero na comida? Né? Quando eu coloco muito tempero, a comida pode ficar muito salgada. Quando eu coloco pouco tempero, a comida fica insossa, fica sem graça. É a mesma coisa. Se eu uso a temperança, ou seja, a medida certa dessa racionalidade, desses prazeres, eu consigo me satisfazer. Vamos lá, vamos usar outro sentimento agora para vocês terem melhor noção. Vergonha. Vamos na vergonha. Quando que a vergonha aparece? Na relação de si com os outros. Então, eu posso ter vergonha de, sei lá, falar em público. Eu posso ter vergonha de aparecer em público, às vezes. Quando que a vergonha está em excesso, né? A sem vergonhice. Então,
Aqui eu tenho muita assim vergonhice. Eu faço tudo, eu sou cara de pau, eu sou famoso cara de pau, não é mesmo? Quando que falta? Na timidez. Então, quando eu tenho muita vergonha de tudo, eu sou muito tímido, né? Quando que é o meio do caminho? A modéstia. Quando eu consigo equilibrar essas duas coisas. Vejam só vocês. Se vocês forem olhar essa última coluna, que são as virtudes pelo justo meio, que são essas virtudes morais do homem, é por aqui, por esse justo meio, que a gente vai conseguir ser feliz, certo? É só seguindo o caminho do meio, um caminho reto, que a gente consegue encontrar a felicidade. Então, coloquem isso dentro da cidade, né? Dentro de uma convivência em sociedade. Dentro dessa convivência em sociedade, se eu não seguir o caminho do meio, eu muito provavelmente vou afetar a mim mesmo e as outras pessoas que estão ao meu redor. Então, mesmo pelo excesso quanto pela falta, eu vou estar afetando as pessoas que estão ao meu redor nesse convívio, seja na família, seja na sociedade como um todo, né? A raiva, por exemplo, a cólera que ele coloca aqui, né? Quando eu tenho por excesso essa cólera, eu vou afetar os outros. Quando eu tenho por falta, eu sou indiferente aos outros. Eu sou indiferente a tudo que está acontecendo. Isso também não é bom. Eu tenho que ser uma pessoa gentil. A pessoa gentil é aquela pessoa que, mesmo que ela esteja com raiva, ela consegue controlar essa raiva e agir com gentileza, né? Então, para o nosso convívio, para a gente conseguir alcançar essa felicidade que o Aristóteles está falando, a gente precisa seguir esse justo meio, esse caminho do meio. A gente precisa balancear a coisa, as nossas decisões e as nossas ações, tá? Então, a ética, para o Aristóteles, vai ser essa racionalização, a deliberação da nossa escolha e dos nossos atos, o controle dos nossos hábitos. E é só por meio disso que vai ser possível a gente alcançar esse justo meio, ou seja, encontrar o caminho possível para a felicidade, tá? O que o Aristóteles está dizendo para a gente? Basicamente, que para que a gente seja feliz dentro da sociedade, para que nós bastemos a nós mesmos e, ao mesmo tempo, a gente consiga conviver em sociedade, a gente precisa procurar a moderação. Nós precisamos ser moderados. Então, a gente precisa saber deliberar entre as coisas e a gente precisa saber escolher de forma correta, moderada. Fala, Gi. Professor, o que seria aquele agudeza de espírito? Vamos voltar lá. Tem umas coisas difíceis, né? Cadê? Agudeza de espírito. A virtude, Aqui, justo convívio. meio por deliberação. Isso. Agudeza de espírito seria basicamente você saber se relacionar com as pessoas de forma correta. Então, eu saber como agir em tal momento. Ser político, no fundo, é isso. A agudeza de espírito talvez seja aí uma das características mais importantes para Aristóteles, porque é justamente eu ter uma desenvoltura tal que mesmo que eu esteja sendo escorraçado em praça pública, eu vou poder agir de uma forma moderada para mostrar o quanto essas pessoas estão erradas, coitadas, por estarem me escorraçando em praça pública. Entendeu? Tá, e esse vileza, o que seria? Você é da honra, né? Honra, opinião alheia, vulgaridade, vileza, respeito próprio. Respeito. Justamente, você ser vil. Você ser vil quer dizer que você vai ter honra demais, você vai ter orgulho no fim das contas, né? Então, se você pensar em vilões mesmo, o que são esses vilões? Eles são aquelas pessoas que querem conseguir tudo, apesar de qualquer coisa. Então, eles vão superar
a si mesmos para conseguir alguma coisa e muitas vezes eles faltam com respeito a si mesmos. Então é honra demais. Ah, entendi. Mais algum? Entendi. Não, só isso. Obrigada. Desses dois? De nada. Certo, gente. Então, para Aristóteles está aí. Se vocês quiserem ser felizes, por favor, sigam essa tabela. Eu posso enviar ela via Excel para vocês irem dando checkzinho ali para saber se vocês estão no caminho certo da felicidade ou não. Certo? Então, sigam sempre o meio termo para que vocês possam ser felizes. Ficou alguma dúvida? Professor, você Vocês poderia reexplicar a agudeza de espírito, por favor? Posso. Vamos lá, Ana. Olha só. Por agudeza de espírito, ele está querendo dizer basicamente como você se porta diante das situações que acontecem. No convívio, na sua relação com as outras pessoas. Então, vamos supor que você esteja numa situação onde as pessoas estão tirando uma com a tua cara, ou onde as pessoas estão te humilhando, ou onde as pessoas estão te tratando muito bem, muito melhor do que se espera. O fato de você saber como agir em qualquer uma dessas situações e agir bem, agir moderadamente, é o que o Aristóteles chama de agudeza de espírito. Titio Ari, coach filosófico. Deu para entender, Ana? Agora deu, prof. Estava procurando uma palavra para definir. Fechou, então. Os slides eu já mandei para o Rubão, já deve estar no AVA, gente. Então é isso. Aristóteles é um grande coaching do mundo grego. Gente, a questão 5 de vocês nas tarefas de casa, ela tá meio bagunçada. Então eu coloquei aqui para vocês ela certinha, tá? Eu acho que na hora de editar, na hora da configuração, ela deu uma desconfigurada. Então, quando vocês forem fazer ela, usem essa daqui do slide para fazer, para vocês não se confundirem, tá? Eu já mandei o gabarito também. Eu até faria ela com vocês, mas já deu o horário. Eu vou tentar fazer rapidinho. Vamos lá. Atrasar 5 minutinhos. Pouca coisa. Afinal de contas, a gente está aqui para quê? Para ser feliz. Então, vamos lá. A busca da ética é a busca de um fim, a saber, o do homem. Qual é esse fim do homem? A felicidade. E o empreendimento humano, como um todo, envolve a busca de um fim. Esse fim em grego é telos. Então, o Aristóteles está falando de uma teleologia, certo? Toda arte e todo método, assim como toda ação e escolha, parece tender para um certo bem. Por isto, se tem dito, com acerto, que o bem é aquilo para que todas as coisas tendem, ou seja, está todo mundo procurando ser feliz. Nesse passo inicial de A Ética Nicômaco, está delineado o pensamento fundamental da ética. Toda atividade possui seu fim, ou em si mesma, ou em outra coisa. E o valor de cada atividade deriva da sua proximidade ou distância em relação ao seu próprio fim. Ou seja, o valor dessa atividade é se eu estou muito perto de atingir o fim daquilo que eu quero ou se eu estou muito longe de atingir esse mesmo fim. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética em Aristóteles, considere as afirmativas a seguir. 1. O fim último da ação humana consiste na felicidade alcançada mediante a aquisição de honrarias oriundas da vida política. Tá certo ou tá errada essa? Tempo? Ela tá errada. Por que ela tá errada? Ela tá errada porque não importam as honrarias da vida política. O que importa é outra coisa. 2. A ética é o estudo relativo à excelência ou à virtude própria do homem, isto é, o fim da vida humana.
Certo ou errado? Certo. Certo. Por que, Ana? Por que tá Calma, certo? prof, deixa eu tentar explicar. Vai. Gi, eu vi que você levantou a mão, tá? Espera só um pouquinho. Por conta da virtude? Por conta da virtude, a Porque ética. pra gente ter virtude, precisa ter uma ética. Elas Isso, estão relacionadas diretamente. isso, eu preciso da ética justamente para conseguir me mover melhor por essas virtudes e encontrar o fim, o telos da minha vida. E o fim e o telos da minha vida nada mais é do que a felicidade, certo? 3. Todas as coisas têm uma tendência para realizar algo. E nessa tendência encontramos seu valor, sua virtude, que é o fim de cada coisa. Certo ou errado? Confusa essa, né? Eu acho que tá certo. Por quê? Porque o homem, por exemplo, ele tem um fim, tipo, que é incomum, que é buscar a felicidade. Então, através disso, você descobre os valores, as características no geral. Isso mesmo. O Aristóteles vai falar do fim das outras coisas também. Por exemplo, qual é o fim da pedra? O fim da pedra é sempre tender à origem dela. A origem dela é a Terra. Então é por isso que ela cai, tá? Isso é física também. Então as coisas... Por que a pena flutua? Porque a origem dela é o ar. Então ela vai tender à origem dela, tá? 4. Uma ação virtuosa é aquela que está em acordo com o dever, independentemente dos seus fins. Certo ou errado? Errado, porque não independe do fim. O fim sempre vai ser a felicidade. Você precisa estar em busca dela. Exatamente. Então, estão corretas apenas as afirmativas 2 e 3. É a B. Tudo bem? Gi, você quer falar ainda, amore? Não, professora, é que eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá. Eu achei que você tinha levantado de novo. Não, obrigada. Imagina. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Muito obrigado. Vejo vocês segunda-feira que vem. Beijos nos corações. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. pro, Obrigado. obrigada. Tchau, gente. Valeu.